Retomando com a nossa segunda parte da aula, né, sobre o sistema TOTA de produção, na nossa primeira parte nós falamos da parte estrutural, histórica, né, e que dá a base, né, da filosofia do Just-in-Time, né, ou melhor, do sistema Toyota de produção ou da metodologia Toyota de produção. E agora nós vamos falar das perdas, né, porque vimos lá naquele primeiro momento que o objetivo principal do sistema é a completa eliminação das perdas ou a busca pela eliminação completa das perdas produtivas, né? E agora nós vamos conceituar essas perdas. O que é perda? Né? Nós vimos lá no nosso primeiro momento também que é tudo aquilo que não agrega valor ao produto ou ao serviço, né? Então, aquilo que o cliente não estão trazendo retorno para a organização é a lógica, né, a coluna vertebral do sistema Toyota de produção. Então vamos ver, né, os 7 tipos de perdas segundo Correia, tá? Então nós temos aqui, só um pouquinho, deixa eu enquadrar aqui, pronto. Agora sim eu vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Aqui nós temos os tipos. Pronto. Aparece aí os 7 grandes tipos de perda produtiva, tá? Lembrando, o conceito lá de cima. O que é uma perda por superprodução? É aquela que você produz mais do que necessita, né? Então, vamos pensar no seguinte: se você, na hora que está na tua cozinha aí, tá? Fritando um ovo, e aí você tem 2 pessoas que vão consumir ovos fritos, tá? E aí você faz a consulta às pessoas: ó, fulano, você quer quantos ovos? Não, eu quero um ovo. Beltrano, você quer quantos ovos? Não, eu quero um ovo. Então, se você vai fritar para abastecer esses 2 indivíduos, esses 2 clientes do seu processo de fritura do ovo, você vai fazer quantos? 2 ovos, tá? Mas entenda que você, na hora da fritura, você diz, poxa, será que eles podem querer mais do que 2 ovos? Meu ovo frito fica tão legal, eu vou fritar 3 ovos. Tá? Por quê? Porque pode ser que eles queiram mais, e aí eu vou ter um ovo disponível aí para caso eles precisem consumir mais. E aí eu frito 3 ovos. Só que o indivíduo que queria comer um ovo só comeu um, e o outro indivíduo que queria comer um ovo também só comeu um. O que gerou? Gerou uma superprodução do terceiro ovo, né? Daquele ovo extra que você fez e que ninguém consumiu. Você pode até pensar, Marcelo, mas aquele ovo não vai ser desperdiçado. Aquele ovo eu posso colocar numa vasilha plástica e guardar na geladeira para um outro momento. Beleza, pode ser que isso aconteça realmente, tá? Mas para aquele momento de consumo, balanceamento entre a demanda necessária, que eram de 2 ovos, e a produção, que foi de 3, tá? Então você gerou uma superprodução ali, você gerou um estoque daquele produto. Tá, Marcelo, mas tem uma outra perda lá embaixo que é de estoque, tá? Ela é muito próxima dessa superprodução, tá? Vamos já fazer o link com ela. Essa superprodução é o recurso que eu utilizo para superproduzir. Então, para produzir aquele estoque, aquele produto a mais, eu levei mais tempo, porque eu passei mais tempo lá no fogão fazendo a produção dele. Eu gastei mais gás, né, meu recurso lá do gás. Eu gastei mais óleo ou mais manteiga que foi utilizado na fritura. Ou seja, eu desperdicei o meu recurso produtivo, que naquele momento poderia estar sendo utilizado para uma outra atividade, para fazer uma produção que não era necessária naquele momento. Né? Então, eu tenho ali uma superprodução e, principalmente, eu tenho o uso de recursos desnecessários naquele momento para fazer aquela superprodução. Tá? Então, é muito importante a gente entender que a superprodução ela está alinhada diretamente ao uso de recursos. Eu usei recursos que poderiam estar sendo utilizados para outro processo, para outro resultado naquele processo de superprodução, tá? Então, uma perda produtiva. Uma perda por quê? Porque eu estou deixando de usar
os meus recursos para aquilo que realmente é necessário para o meu processo. Lembram que na aula anterior a gente falou do balanceamento? Eu tenho que deixar minha linha balanceada. Dessas atividades, automaticamente eu gero menos superprodução. Eu gero menos utilização de recursos desnecessários em outras operações, certo? Então, essa é a primeira perda, superprodução. A segunda perda, ela é talvez a mais comum dentro dos processos produtivos. É a perda por transporte. Marcelo, mas transporte é importante para a minha organização. Por quê? Porque eu preciso trazer o recurso de um ponto A para o ponto B para poder ele passar por esse processo de transformação. Exatamente. Porém, se esse transporte é muito distante, se esse transporte me exige um uso de recursos a mais do que é necessário, eu estou perdendo. Pense o seguinte, digamos que eu tenho uma operação sendo feita aqui nesse quarto. Então, um quarto aqui num apartamento, tá? Então, nós fazemos parte da operação aqui de um produto nesse meu quarto aqui, tá? Só que a outra operação, a operação B, está nesse prédio aqui atrás, ó, os meus vizinhos aqui atrás. Digamos que lá no 17º, 18º andar. O que vai acontecer com esse material para poder passar pela minha operação e pela dele? Vai ter que se gerar um estoque aqui, descer com esse material, passar por a rua que está nos dividindo, subir lá os andares do meu vizinho até chegar lá no apartamento onde está sendo feita a operação B. Esse tempo todo aqui, esse recurso necessário para transportar essa matéria-prima desse meu prédio para o prédio vizinho, é uma perda por transporte. Ah, Marcelo, mas eu preciso, porque a operação B só é feita lá. Tudo bem. É uma limitação sua. É uma limitação do seu processo produtivo. Na hora que seu cliente está comprando o produto dele lá, ele não está querendo saber se você tem uma operação feita aqui ou outra operação feita aqui do lado. Ele está querendo pagar menos o produto dele. Então, se eu trago essa operação de lá para cá, para dentro do meu apartamento, para o apartamento vizinho aqui, ao meu redor aqui, automaticamente eu estou diminuindo esse transporte de produtos que a gente chama de semi-acabados, né, que estão em processo de um ponto A para o ponto B. Automaticamente eu estou diminuindo a minha perda por transporte. Olha que eu estou falando de um deslocamento de material que vai de um ponto A para o ponto B, aqui do lado. Mas isso às vezes acontece dentro do mesmo processo produtivo, quando um produto sai de uma máquina, passa por uma esteira produtiva longa, para ir para uma máquina que está do outro lado da fábrica. Opa! Esse produto, nesse período de deslocamento na esteira, está sendo trabalhado ali. Aquela esteira está sendo única e exclusivamente para transportar o produto do ponto A ao ponto B. Tá, Marcelo, e o que você está sugerindo? Se eu faço um layout onde eu aproximo mais esses dois processos, automaticamente eu diminuo ou até elimino a necessidade dessa esteira e diminuo o tempo de transporte. Esse produto sai mais rápido do ponto A para o ponto B. Então, eu tenho uma perda por transporte ali sendo reduzida ou sendo eliminada. Então, lembre-se, a perda por transporte ela é muito comum, mas muito comum mesmo em todo o nosso processo produtivo. Inclusive, no processo de entrega. Imagina o seguinte, se a gente tem uma fábrica lá em mercado aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho uma perda de transporte nesse trajeto de lá para cá. É tanto que a gente fala muito hoje, né? É que os custos produtivos no Brasil, eles são altos, inclusive de transporte. A gente depende muito do modal rodoviário, do transporte com caminhões. E aí a gente pega, às vezes, estradas ruins, né, que quebram, que danificam os carros, que fazem com que meu processo seja mais lento. E aí aumenta o custo de transporte, aumenta o frete de transporte desse material. Isso tudo é tido como perda de transporte. Por quê? Porque eu vou ter que jogar um preço mais alto para o meu produto, né, para o meu cliente final, porque o meu frete está mais caro. Então, a lógica
de eu pensar novas formas de transportar meus materiais dentro do meu processo, que transformem, façam com que meu processo seja mais ágil, menos estoque em processo para poder atender melhor esse transporte interno, mas ele também serve para o meu ambiente externo, para o que está lá fora, né? Do meu, que foi o exemplo que eu acabei de dar aqui, do transporte que sai de uma fábrica até o cliente final. Né? É tanto que hoje a gente tem empresas gigantescas aí no mercado brasileiro, né? Trabalhando muito forte a questão da sua logística para poder minimizar seus custos operacionais e, por consequência, ser mais competitivo no mercado. Se a gente pegar aqui, talvez nos últimos anos, o Mercado Livre seja um dos grandes destaques nesse aspecto. Trabalhando todas as suas estratégias logísticas para poder atender. Na hora que eu faço isso, eu estou sendo mais competitivo e eu estou eliminando perdas de transporte do meu processo. Tá certo? Então, lembrem, perda por transporte é toda aquela estrutura ou a falta de estrutura que eu tenho para poder transportar uma matéria-prima do ponto A ao ponto B, se for a parte interna de transporte dentro da organização, ou o produto do ponto A ao ponto B em logística, digamos assim, né, na minha cadeia de suprimentos como um todo, tá certo? Então, perda por transporte, segunda perda, falamos. Terceira perda é perda por processamento desnecessário. Essa também é muito comum dentro de fábricas, principalmente. A perda por processamento desnecessário, ela está ligada a atividades que eu faço dentro da minha organização que poderiam ser eliminados e que às vezes é feito por uma incapacidade de gestão que faz com que aquele processo seja tido como essencial ou como fundamental. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né, que eu, como cliente, vi aquilo lá e lembrei, olha uma perda por processamento desnecessário para eu levar para a sala de aula. Vamos lá. Eu fui a um caixa eletrônico, aliás, perdão, a uma farmácia, e aí comprar alguns medicamentos, alguns itens de farmácia, né? E aí percebi que a cada vez que o operador do caixa passava o código de barra no leitor, ele passava lá o código de barra, bipava. Aí o sistema, eu ouvia lá o bip, tá? Do sistema acusando como aquele item foi lido. E aparecia lá na tela para mim. Mas ele precisava dar um enter de comando na tecla dele do computador lá, né, do terminal de caixa, para poder fechar aquela leitura e abrir uma nova leitura. Ou seja, para cada item que ele passava lá no código de barra, ele precisava dar um enter, ir lá no teclado e enter. Enter, enter, enter. Eu fiquei olhando assim, eu digo... Aí eu perguntei a ele, eu digo, você precisa toda vez dar o comando no sistema para poder ele passar? Ele sorriu e disse, infelizmente o sistema só acusa quando eu dou o enter aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Será que ninguém vê que esse processamento desse camarada é desnecessário? Ou, pior, vê e diz, mas é só um enter. Mas vamos lá. Aí vamos lá para Taylor, lá para a cronoanálise, tá certo? Se você pegar quantas vezes ele dá enter ao longo de 8 horas de trabalho, e cada enter desse é 1 segundo que ele gasta, se você somar isso tudo ao longo do período de trabalho dele, vai dar, no mínimo, uns 20 a 25 ou até mais minutos só de enter. Marcelo, mas é pouquinho demais. É pouquinho um só. Mas na hora que você repete aquela operação dezenas de vezes, centenas de vezes ao longo de uma jornada de trabalho, ela vira muito. Então, o processamento desnecessário é aquilo que criou-se uma limitação no processo e faz com que aquele processamento seja feito e que não deveria estar sendo feito. É desnecessário. Quer ver um outro muito comum? Inspeção da qualidade. Você, em vez de trabalhar por amostragem, você trabalha com 100% da inspeção.
Ou seja, todo produto que você vai sair da tua linha de produção, você vai verificar todos os itens, um a um. Se eu produzo 100 produtos, eu vou verificar os 100. Ah, Marcelo, mas isso aqui vai garantir que meu produto vai sair realmente muito bom do meu processo de qualidade. Será? Será que não é melhor você trabalhar a qualidade do teu processo de FZD que a gente viu na aula passada do controle de qualidade zero defeito, para quando ele chegar lá, não são por amostragem, que é uma quantidade baixa. Se de um lote você vai pegar duas ou três peças para poder verificar, ou então, de repente, nem fazer inspeção. Por quê? Porque ao longo do meu processo produtivo, eu garanti que todas as etapas entregaram dentro de um padrão de qualidade estabelecido. Então, na hora que eu faço uma inspeção 100%, por muitas vezes é um processamento desnecessário. É algo que não deveria estar sendo feito. Ah, Marcelo, mas vai garantir. Gente, vai garantir o quê? Vai garantir mais mão de obra. Por quê? Porque eu estou trabalhando mais mão de obra. 2, 3, 4, 10 inspetores de qualidade lá, para poder confirmar o que deveria estar sendo confirmado ao longo de todo o processo. Né? Então, lembrem-se, é muito necessário para que eu elimine as perdas produtivas. Tá? Então, a terceira perda foi embora, perda por processamento desnecessário. Lembrando, Marcelo, qual é a perda que eu vou trabalhar dentro do meu processo? Não existe uma perda, gente. Você vai trabalhar todas. Você vai tentar eliminar todas as perdas produtivas. Se vai conseguir ou não, aí é outra coisa. Mas na hora que eu estou trabalhando, estou me debruçando a trabalhar essas perdas, eu automaticamente estou ganhando mais recurso. Eu estou eliminando o que é desnecessário. Certo? Quarta perda por movimento. Essa é interessante também. A perda por movimento, diferente da de transporte, ela trabalha o movimento do operador. Então, é aquele movimento que às vezes você está fazendo na tua operação e que poderia ser melhor pensado. Imagina o seguinte, você está apertando um parafuso. Digamos que você tem aqui uma peça, vamos simular que meu mouse seja uma peça produtiva. E aí você tem dois parafusos para apertar nele. Um com chave 10 e outro com chave 12. Tá? Tá meu parafuso com a chave 12 nessa peça aqui. Se as ferramentas 10 e 12 estão aqui à minha frente, é muito mais fácil eu pegar essa chave aqui, fazer o aperto, descartar ela aqui, depois pegar a outra chave, fazer outro aperto e descartar ela aqui na bancada. Mas se essas ferramentas estão aqui atrás de mim, numa bancada aqui atrás, eu vou ter que girar, pegar essas ferramentas, trazer para cá, apertar, depois girar de novo, pegar a outra ferramenta, apertar, depois girar de novo para deixar lá. Estão vendo que esse giro que eu estou fazendo aqui é um giro desnecessário? E é um giro desnecessário, normalmente, porque quem montou o layout, a gente estudou também já em sala, tá certo? O layout produtivo, não pensou nessa questão da perda por movimento. Pensou em outros aspectos, mas não no movimento do operador. Então, a perda por movimento ela está atrelada à movimentação do operador durante a execução da sua atividade. Essa perda ela é muito bem trabalhada através de estudos de tempos e movimentos, de estudos ergonômicos. Tá? O engenheiro de produção ele trabalha muito forte, tem uma área da engenharia de produção que trabalha muito forte isso, tá certo? A questão de como pensar um processo para que ele gere mais resultado e automaticamente também não agrida tanto a saúde física do operador, tá certo? Então, a perda por movimento está atrelada ao movimento desnecessário do operador, tá bom? Quinta perda, perda por espera. Essa é interessante também. A perda por espera é aquela perda que faz com que os processos produtivos parem ou reduzam sua velocidade de produção por conta de uma falta de abastecimento dele.
vamos voltar novamente para o nosso hipotético sistema de produção, onde temos dois setores. Eu, o setor A, vocês aí em casa, o setor B. Digamos que vocês são meus clientes, ou seja, eu abasteço vocês. Tá? Se eu, por algum motivo, atraso o meu processo, e vocês precisam de 100 peças minhas por dia, e eu não consigo entregar em um dia as 100 peças, só entrego 50, 60, 70 peças, provavelmente vocês vão ficar desabastecidos, que a gente chama. Vai receber menos material para ser processado. Se vocês vão receber menos material a ser processado, muito provavelmente vocês vão ter perda por espera. Por quê? Porque vocês vão estar esperando a minha matéria-prima e eu não vou estar conseguindo entregar ela 100% para vocês. Então, essa perda por espera, ela está relacionada a um setor parar ou reduzir sua atividade porque o outro setor não abasteceu corretamente aquele produto. Então, essa perda por espera, ela é muito comum em empresas que não gerenciam muito bem o seu balanceamento de produção. Às vezes, por um PCP ineficiente, ou seja, um órgão de gestão dessa demanda e oferta, né? Demanda equilíbrio entre demanda e oferta das etapas produtivas. PCP é falho, é ineficiente, e aí não comunica bem. Às vezes, por um distanciamento muito grande entre as operações. Então, tem uma operação aqui em Natal e uma operação lá no interior do estado, e aí o abastecimento, por algum motivo, por uma quebra no caminhão, por um erro de deslocamento, de rota de entrega, faz com que você não chegue com a matéria-prima naquele ponto B no dia e hora que está estabelecido. Aí o cara fica lá, ó, de braços cruzados, esperando o material chegar. Perda por espera. Tá? Então, essa perda por espera ela pode acontecer de forma individual, em um processo, em uma tarefa, ou como um todo, né? Até mesmo no setor ou numa área produtiva como um todo. Tá certo? Sexta perda é a perda com produtos defeituosos. Essa, eu diria que é talvez a mais. Por quê, Marcelo? Porque essa perda por produto defeituoso normalmente está atrelado a produtos que já estão prontos, que já agregaram todo o processo produtivo a ele, né? Ou seja, já todo mundo já adicionou seus processos produtivos a ele. E aí, por algum motivo, normalmente de má qualidade, esse produto é rejeitado. Esse produto é que a gente chama reprovado, na inspeção de qualidade, por exemplo. Então, é uma perda por produto defeituoso. Eu perdi todos os meus adicionais, ou seja, tudo que eu adicionei àquele produto. Por quê? Porque ele não está equilibrado com as políticas de qualidade, diretrizes de qualidade estabelecidas pela empresa. Então, a perda com produtos defeituosos, tá certo? Por algum motivo, incapacidade de gestão da produção, né, dos meios produtivos, eu gerei um produto errado, um produto que está com defeito. Vou reprovar, vou retirar ele. E aí, junto com ele, vai todo o custo que eu adicionei naquele produto. Às vezes o produto vai para refúgio, às vezes vai para vender, dependendo da estratégia que você adote, né, que a empresa adote. Vai para ser vendido por um preço mais barato em uma loja de fábrica, enfim, mas eu perdi. Tá? Então, a perda por produtos defeituosos. Marcelo, essa perda por produtos defeituosos eu também posso analisar em cada tarefa? Ou seja, foi reprovado na tarefa A e aí não passou para B. Pode. O custo é menor, tá? Para esse produto. Por quê? Porque eu parei de terminá-lo, tá? Que foi feito naquela etapa, tá certo? E o último, talvez o mais importante, é a perda por estoques. Perda por estoque. Por que eu digo que é o mais importante? Porque a literatura diz o seguinte: a perda por estoque, normalmente, ela deixa obscura todas essas outras perdas. Se eu tenho um estoque alto, vamos pensar o seguinte: errei em 10 produtos no meu processo. Aconteceu perda por produto defeituoso, de cima aí, ó, tá? Mas na hora que o cliente me pediu, meu estoque estava alto e eu atendi o cliente. Beleza.
Podemos pensar assim, né? Eu atendi o cliente, mas eu atendi porque o estoque estava alto. Se o estoque tivesse baixo, eu não teria atendido o cliente. Ah, Marcelo, mas aí não atender o cliente é algo ruim. É verdade. Mas eu também não atender o cliente poderia me despertar a necessidade de ajuste no meu processo. É mais ou menos, o estoque elevado é mais ou menos como aquela pessoa que não quer se tratar de um problema de saúde, mesmo sabendo que tem aquele problema. Ah, o cara tem, sei lá, diabetes. Eu não quero nem fazer exame. Porque se eu fizer exame, eu vou descobrir que minhas taxas estão elevadas, e aí eu vou ter que deixar de comer açúcar, vou ter que deixar. Gente, você está fechando os olhos para um problema. Então, a perda por estoque, muitas vezes, é fechar os olhos para os problemas. Você deixa o estoque alto para poder, sempre que precisar, ele está lá para lhe suprir, atender a sua custo disso. Mas o depois disso. Às vezes o cara diz, minha empresa não está dando lucro, mas não está dando lucro porque, apesar de vender muito, não está dando lucro. Às vezes não está dando lucro porque seus meios de produção, seus meios produtivos estão sendo muito onerosos, estão sendo muito custeosos. Você tem um estoque alto, você gasta muito para poder fazer seu produto, e aí você não tem margem de lucro suficiente para poder competir no mercado de uma forma mais que chame mais atenção, mais competitiva, de uma forma mais competitiva dentro do seu cenário de mercado. Opa! Então não é o meu produto que é ruim. Não é minha equipe de vendas que é ruim. É a minha forma de fazer o produto que está sendo errada. Então, pensar estoques é parar e analisar bem detalhadamente como eu posso gerar o meu produto sem estar com estoques em processo e sem estar com estoque de produtos acabados. Isso vai fazer um diferencial enorme naquela relação lá, lucro, preço, menos custo, tá? Que nós estudamos na aula passada, né? Então, vamos lá. Falado das 7 grandes perdas, de tentar memorizar aqui, que é STP-MED, Sistema Toyota de Produção MED. S de superprodução, T de transporte, P de processamento, M de movimento, E de espera, P de produtos defeituosos, de produtos defeituosos e E de estoque, tá bom? Fica aí a dica para, de repente, memorizar mais fácil. Aqui, gente, tem algumas imagens, né, só para tentar representar essas perdas, tá? É só para que vocês tenham um visual aí do que a gente comentou anteriormente, tá bom? Vamos lá. E aí, a minha proposta é que vocês busquem uma literatura complementar sobre as características das perdas produtivas, tá? Uma leitura um pouco mais avançada sobre essas características. Vocês viram que eu trouxe só um slide lá com os tópicos, tá? Então, a ideia é que vocês mergulhem um pouquinho, né? Busquem na internet algum livro, algum PDF aí, algum artigo, alguma monografia, enfim, algum trabalho científico que traga as características dessas perdas produtivas, alguns detalhes, inclusive com mais exemplos, além do que eu trouxe aqui nessa nossa aula, tá bom? Então, estudem um pouquinho mais, que na nossa avaliação ela vai estar contemplando um pouquinho mais de detalhes sobre essas características de cada uma das perdas produtivas, certo? Aí, tem algumas coisas aqui que eu deixei, né, que eu já falei lá anteriormente, né, do Just-in-Time, da filosofia Just-in-Time, o que é o Just-in-Time, o que é o Kanban, né, que é uma ferramenta de controle visual, que vai ajudar um pouco nessa lógica do Just-in-Time, de entregar no tempo certo, tá? Então, eu deixei aqui como forma de consulta para vocês. E aí a gente vai para as características finais do Just-in-Time. Meio que um resumão de tudo que a gente viu até agora nessas nossas duas aulas, tá? Primeiro, é uma metodologia de puxar o fluxo de materiais. Puxar o fluxo de material quer dizer que cada etapa é startado o seu pedido a partir do pedido final. Fica claro para a gente entender isso aqui, quando a gente pensa hoje, por exemplo, numa indústria automobilística. A indústria automobilística, não só a Toyota, mas quase todas as empresas do segmento, quando você chega para comprar um carro novo, salvo
que seja algum carro que a própria concessionária já comprou para poder fazer uma entrega imediata e que são modelos bem específicos, tá certo? E limitados, né? Não tem uma grande quantidade. Normalmente, você, ao comprar um carro, você vai fazer o pedido do carro. Você não vai comprar o carro. Você não vai chegar na concessionária, sair da concessionária já com o carro, a chave do carro em mãos, e você já sair direto da concessionária com ele. Volto a dizer, salvo alguns modelos específicos que ela já tenha comprado, tenha deixado lá em showroom, tenha negociado com a fábrica um preço muito bom de modelos que ela sabe que vai vender, e aí ela deixou lá 2, 3, 4 carros em estoque na própria concessionária, tá? Mas normalmente, quando a gente vai comprar, a gente faz o pedido do carro. Esse pedido, o vendedor vai no sistema, vê quais os carros que estão em processo, e aí ele starta para a fábrica o pedido do teu carro, tá? E aí todo o processo produtivo vai ser feito a partir daquele start. Tá, Marcelo, mas por que você está dizendo isso? Porque na hora que você chegar lá na concessionária, faz o pedido do seu carro, você está startando esse processo produtivo dela. Você está puxando, a gente diz que você está fazendo a primeira puxada desse processo. Tá, Marcelo, eu cliente? Sim, você cliente. Entenda que quando você faz o pedido, o camarada lá da concessionária vai dizer, daqui a 15 dias seu carro chega aqui na fábrica, daqui a 8 dias, 9, 10, sei lá quantos dias o carro chega aqui na fábrica. Modelos, há uns 3, 4, 5 anos atrás, que a fábrica pedia mais de 120 dias para poder fazer a entrega dele. Se você for tirar na Mega Sena, for comprar uma Ferrari, provavelmente o tempo de entrega que a Ferrari vai lhe cobrar, lhe apresentar, é de pelo menos uns 6 meses de entrega. Por quê? Porque todo o processo dela é startado a partir do seu pedido e ele é um produto personalizado, que vai levar muito mais tempo para poder ser montado. Mas bem, como nós não somos dignos ainda de uma Ferrari, vamos pensar no carro popular. Você chega na concessionária, faz o pedido do carro popular. O cara vai, daqui a 15 dias seu carro chega, daqui a 30 dias seu carro chega. Tá? Por quê? Porque a partir do seu pedido ele vai startar todo o processo produtivo, até o fornecedor. E aí o fornecedor entrega, o processo vai ser iniciado, a etapa A entrega para a etapa B, todo o processo produtivo é startado a partir do seu pedido. Em alguns casos, a montadora lhe entrega mais rápido. Por quê? Porque ela já tem vários modelos em processo produtivo que cabem. Então, ela vai apenas encaixar o seu pedido já naquele que está mais adiantado no processo produtivo. Por isso que os sistemas são muito importantes, né? Os RPs, hoje os MRPs, né? E aí é tema de outra aula, tá? Os MRPs trabalham muito forte, né? Para que você tenha a informação correta de como está o teu processo produtivo para poder encaixar aquele pedido. Então, o método de puxar é fundamental. Lembrando, qual era a contrapartida do método de puxar? É o empurrar. Eu faço e mando para o mercado. Faço e mando para o mercado. Gera estoque. Aqui não tem estoque. Ou tem estoque muito pequeno, mínimo. Eu só starto meu processo a partir do pedido do cliente. Tá? E aí, todo esse pedido do cliente vai acontecendo um efeito cascata. Etapa por etapa do meu processo. Certo? Segundo ponto aí, a qualidade é alta e consistente. Não dá para eu ter qualidade baixa. Por quê? Porque eu vou ter estoque baixo. Então, se eu não confio na minha qualidade no processo, eu tenho processos quebrados. De contar com um produto, aquele produto não está aprovado. Então, eu tenho que ter uma qualidade alta. E outro detalhe, eu vou cobrar dos meus fornecedores também uma redução de estoque da entrega para mim e, por consequência, de uma melhor qualidade da entrega daqueles materiais que estão vindo dele. Tá? Por quê? Porque eu vou ter um estoque baixo. Então, não dá para eu contar 10, 15 peças a mais. Eu tenho que contar certo. E ele tem que me entregar a quantidade certa com a qualidade exigida por mim. Tá bom? Lotes de pequeno tamanho. Falamos isso também ao longo da nossa aula. Lotes cada vez menores. Por quê? Porque lote menor é menos estoque. Então, quanto menor for meu lote, melhor para mim. Cargas uniformes das estações de trabalho é equilíbrio. As estações de trabalho, todas elas com cargas uniformes, para não gerar uma estação de trabalho, ou seja, uma operação A com uma carga muito alta e outra com uma carga muito baixa.
porque isso pode gerar um desnivelamento nas entregas e, por consequência, estoques de processo. Componentes padronizados e métodos de trabalho. Marcelo, qual a diferença entre esse componente padronizado e método de trabalho para o que era discutido lá no Fordismo? Tem uma diferença muito grande. Que aqui o método de trabalho, ele é definido e pensado não na individualização da tarefa e do produto, e sim na padronização do processo para que ele seja mais eficiente dentro da sua construção. A grosso modo, é dizer o seguinte: eu não padronizo para que o produto seja feito sempre igual. Eu padronizo para que o processo não mude com muita frequência. Não saia do padrão estabelecido. Não gere problemas de qualidade por conta dessa falta de padronização. Então, a padronização não é, nesse caso do sistema Toyota, não é a busca da padronização do produto, é a padronização do processo, para que tudo flua de acordo com o que está estabelecido. Tá certo? Outro elemento é a relação próxima com o fornecedor. Já falei anteriormente. Precisa ter parceria com o fornecedor para poder ser bom para as duas partes, porque é uma relação ganha-ganha. Então, você tem que valorizar seus fornecedores, montar uma relação de médio e longo prazo com seus fornecedores, para que não haja uma tentativa de supremacia em uma das partes nessa negociação. Isso vai garantir que teu fornecedor te entregue produtos de mais qualidade, né, com mais qualidade, vai garantir que teu fornecedor entenda que também é importante ele entrar nessa lógica da redução dos lotes de produção, para poder me entregar menos, mas entregar com mais frequência. Então, tem vários elementos que fazem com que meu fornecedor, com a implementação do sistema, passe a ser um parceiro do meu modelo de negócio. Tá? Força de trabalho flexível é interessante. A força de trabalho flexível diz assim, ó, o camarada não pode fazer só uma coisa. O funcionário não pode fazer só uma coisa. Eu tenho que trabalhar a multifuncionalidade entre os indivíduos. Por quê, Marcelo? Porque a multifuncionalidade faz com que as pessoas se sintam mais desafiadas, se sintam mais envolvidas com o resultado e também permita à gestão mais flexibilidade de encaixe das pessoas em detrimento a faltas, em detrimento a alguma modificação no processo. Então, é muito melhor você ter pessoas que saibam mais operações para poder você conseguir ter mais flexibilidade com elas dentro do teu processo, de que você ter Charlie Chaplin, aquele camarada lá de tempos modernos que só apertava um parafuso. Se você botar ele para fazer uma outra operação, ele não vai conseguir, porque ele foi treinado só para fazer o aperto de parafuso, tá certo? Então, o Charlie Chaplin, hoje, nessa lógica de produção do sistema Toyota, já não cabe mais, tá? Fluxo em linha, interessante. Olha lá, lembra que a gente estudou, vocês estudaram lá na questão dos layouts de produção? Então, o sistema Toyota de produção, apesar continua trabalhando com fluxo em linha, só que tem um detalhe. Ele é um fluxo em linha com layout celular. Então, você tem uma linha de produção disposta em uma célula, que faz com que as interações aconteçam de forma mais clara, né, mais próxima, e principalmente você tenha mais flexibilidade de trocas rápidas de produto. Então, você tem uma linha, mas não é aquela linha enorme que se tinha lá no modelo Fordista. Você vai ter grupos menores, montados em célula, normalmente em U, para poder fazer o seu produto, tá certo? A produção tem que ser procurada a automatização da produção, ou seja, o que é a automatização? Você transformar aquela produção menos interagindo menos com o ser humano, ela ser mais automatizada. Hoje, com a questão dos robôs, com a questão desse processo de industrialização mais voltada ao que a gente chama hoje de indústria 4.0, né, da tecnologia entrando dentro dos processos, fica um pouco mais fácil. Você tem uma indústria automatizada. Então, quanto mais automatizado for o teu processo, teoricamente, mais eficiente ele é, e aí, por consequência, ele vai gerar menos perdas produtivas, tá certo? E a última é a questão da manutenção preventiva, tá aqui embaixo. Manutenção preventiva. O que danado é manutenção preventiva, Marcelo? É aquela manutenção que é feita antecipadamente ao problema. Então, você trabalha... Um exemplo bem claro da manutenção preventiva é a troca do óleo do teu carro. Então, na hora que você vai lá...
10 mil quilômetros é a troca do teu óleo. E ele marca lá, ó, daqui a... Você está com 15 mil, daqui a... Quando você completar 25, antes de completar 25, você tem que vir fazer a troca. Manutenção preventiva, tá certo? Por quê? Porque se você passar desse período, o óleo perde suas características e aí pode ser que seu motor tenha problemas por conta da ausência de óleo, que ele já evaporou, ou que ele ficou menos viscoso e, por consequência, gerou problemas internos no teu motor. É uma manutenção preventiva. Tá, Marcelo? E numa empresa, o que isso vai apoiar? Na hora que eu faço a manutenção preventiva, provavelmente suas máquinas vão quebrar menos, e se suas máquinas vão quebrar menos, você vai ter menos perdas por parada daquelas máquinas, né? Que é a perda lá, tida como perda de espera, né? Você está esperando a máquina ser consertada para poder ser processada, tá? Então, você tem uma manutenção preventiva aí como uma das colunas também de sustentação, né? Um dos pontos principais também desse sistema, tá? Então, falamos aí de vários pontos importantes, relevantes para o sistema Toyota. E aí, chegando ao fim desses nossos 2 encontros, eu trouxe aqui algumas características a mais, né? Um resuminho desses pontos que nós vimos no slide anterior. Produção flexível, através do just-in-time. Desconcentrado ali, eu posso ter processos que se complementam, tá certo? Por isso que a gente chama desconcentração, não é desconcentração, a pessoa ficar alheia, não, você não ter a obrigatoriedade de uma empresa fazer tudo isso, todo o teu processo produtivo ali, junto, não, eu posso fazer de forma descentralizada ou desconcentradas que se completem, né? Inovação tecnológica, a necessidade de você estar sempre buscando a inovação tecnológica, né? Novas máquinas, novos equipamentos que tragam mais dinamismo. Eliminação de desperdício ou de perdas produtivas, que é a base, a coluna vertebral do sistema. Valorização das pessoas também, trabalhamos lá quando vimos o templo na aula anterior. Qualidade como guia, a qualidade é fundamental. Não existe outra produção, não existe Lean Manufacturing se eu não trabalho a qualidade como estrutura fundamental, tá certo? Vamos ver aqui. Aí o toyotismo na atualidade, tá? O que mudou do sistema Toyota lá da década de 50, né, que foi o pontapé inicial, por isso que leva esse nome, claro, para o hoje. Aí eu trouxe alguns elementos. É um modelo de produção flexível, então isso faz com que hoje você consiga dar adequações daquele modelo lá da década de 50 à realidade moderna. Até citei hoje, né, aqui nessa nosso segundo momento de aula, você tem hoje uma tecnologia muito mais forte dentro das empresas, os MRPs trabalhando muito mais forte. Então, ele é um modelo de produção que tem que se adequar a isso. Então, tem que ser flexível, né, para poder entender as tecnologias que estão sendo usadas. Agora, com a chegada da inteligência artificial, né, as IAs muito mais presentes dentro das empresas. Então, entender como é que eu posso aproveitar essa IA para poder, essas inteligências artificiais, para poder contribuir com o meu processo produtivo. Então, eu tenho que ter flexibilidade, tá? Adaptável conforme as demandas, isso é uma coisa muito interessante, porque como eu trabalho com lotes menores, se minha demanda varia, né, aí eu consigo mais facilmente adequar essa variabilidade dessa demanda ao meu ambiente de produção. Otimização de matérias-primas, gastos e evita desperdício, a lógica da eliminação do desperdício. Dispensa estoques, não é que dispensa estoques, é que ele vai buscar a redução de estoque. Então, ele dispensa estoques elevados, né? Eu vou trabalhar com estoques pequenos. E aumenta a lucratividade e influência na economia, né? Ele vai aumentar a lucratividade, por consequência, vai ser bom para todo mundo, inclusive para a economia do país, ou daquele segmento que está sendo trabalhado, tá certo? Diferenciais competitivos gerados com a implementação do STP, ou seja, o que ele pode trazer de bom para as empresas que o adotam, tá? Aí tem alguns aspectos aqui para a gente discutir. Primeiro, integrar e otimizar cada etapa do processo de manufatura, ou seja, ele pode ajudar nessa integração, nessa junção. Ele pode produzir produtos com mais qualidade, deve produzir produtos com mais qualidade, porque a valorização da qualidade é fundamental para que eu tenha
um processo produtivo equilibrado, tá certo? Ele reduz os custos de produção, porque na hora que eu reduzo as perdas produtivas, automaticamente eu estou reduzindo meus custos de produção. Quarto, produzir somente em função da demanda, eu só produzo o que é necessário, então eu vou reduzir de movimentação de estoques, manutenção desse estoque vai diminuir. Ele desenvolve a flexibilidade da produção, e aí entenda, essa flexibilidade da produção inclui até mesmo a flexibilização da mão de obra. Eu tenho pessoas com mais flexibilidade, né, que podem atuar em mais de um setor, né? Então, eu tenho setores mais flexíveis, eu tenho pessoas mais flexíveis dentro do meu ambiente de produção. E o último diz assim, ó, manter os compromissos assumidos com clientes e fornecedores. É uma das premissas básicas do sistema Toyota de produção. Opa, o sistema de produção está funcionando bem. Se você me faz um pedido, eu te digo, ó, aqui a 15 dias eu estou te entregando, e com 15 dias ou antes disso eu te entrego, cliente satisfeito, negociação fechada, possível retorno desse cliente em outros momentos, tá? Então, isso são algumas coisas que o sistema Toyota de produção pode trazer para mim, para as organizações que nela trabalham. Livros, né, que eu usei nessas duas aulas, tá? Então, fica aí a dica de alguns materiais de leitura complementar, tá? Destaco esse aí de Ono, Taishi Ono, Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala. Inclusive, talvez vocês achem aí PDFs dele disponível, free, para poder fazer, né, se eu não me engano, mas vale a pena aqueles que quiserem comprar o e-book ou o livro pronto, o livro impresso, perdão, Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala, Taishi Ono, que é justamente o engenheiro-chefe, né, de todo esse processo de implementação, e ele traz vários detalhes a respeito desse sistema, tá bom? E assim, nós fechamos nossa aula sobre Sistema Toyota de Produção, nossas duas aulas, lembrando que tem uma outra que eu falo mais da parte introdutória, essa eu me detive mais às perdas produtivas e as características da utilização, ou melhor, do trabalho, sob essas perdas produtivas dentro do ambiente de produção, tá bom? Assim a gente finaliza a nossa aula. Agradeço aí a todos que assistiram, que, enfim, fizeram jus aí a esse pouco conhecimento do sistema Toyota de produção que eu trouxe para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.